Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais um vídeo, mais uma aula para vocês trazendo o exame 39 da OAB e vamos aqui em Direito Constitucional. Essa é a questão 11 do caderno branco. E começa assim: emenda à Constituição inseriu direito social na Constituição Federal de 88. Então teve uma alteração na Constituição Federal. Da análise do dispositivo normativo, extraiu-se que a fruição do direito ali previsto somente seria possível com sua devida disciplina legal. Passados 7 anos, sem que o Congresso Nacional tivesse elaborado a referida regulamentação, mesmo após decisões do Supremo Tribunal Federal que reconheciam a mora e determinavam prazo razoável para a edição da norma regulamentadora, Fernando, que entende fazer jus a tal direito, procurou você como advogado a fim de saber se há alguma providência judicial a ser tomada para que possa usufruir do direito constitucionalmente previsto, sobre a hipótese, de acordo com o sistema jurídico constitucional vigente, assinale a afirmativa que apresenta corretamente sua orientação. Vamos lá. O que está pedindo aqui? Isso é muito importante saber. Você vai ser o advogado de Fernando, correto? E o que vai fazer? Você vai ter que falar se tem alguma providência judicial. Aqui, providência judicial sobre essa situação. E qual é a situação? Vamos lá ver. Subir um pouquinho para você entender primeiro essa parte aqui. Houve uma alteração na Constituição, o que resultou num novo direito, que está aqui, ó. Da análise do dispositivo normativo extraiu-se que a fruição do direito ali previsto, né, ó, novo direito social, e falou que a fruição do direito somente seria possível com devida disciplina legal. E o que significa isso? No começo da faculdade do direito, na teoria da Constituição, lá fala um pouco sobre norma de eficácia limitada. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é isso. Teve uma alteração na Constituição, deu um novo direito social, garantiu um novo direito social, só que ele não garantiu de forma imediata. Se você pode encontrar na Constituição, geralmente fala, você terá tal direito segundo os termos da lei, ou de acordo com a lei complementar. Ou seja, ele fala que te dá um direito, mas que esse direito ele só vai produzir eficácia, só vai gerar resultados se tiver uma lei regulamentando aquilo. Então, esse tipo de norma constitucional que te dá um direito, mas ele fica preso a uma outra norma que vai fazer um detalhamento, chama de norma de eficácia limitada. Olha agora o que fala depois. Passados 7 anos, sem que o Congresso Nacional tivesse elaborado a regulamentação, e mesmo que o STF fale que o Congresso Nacional está demorando, não gera essa lei. Então, qual é o problema? O Fernando, ele vê que tem direito, tá? Ele pode ter aquele direito, só que o Congresso Nacional está adiando. Isso mostra aqui no enunciado, ó, passados 7 anos, tá? Falou que o STF reconhece a mora, ok? E o que o Fernando fala? Eu tenho esse direito só vai produzir efeitos com uma norma do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional ele não
está criando essa lei. Me ajuda a eu conseguir esse direito? Tem alguma estratégia jurídica em que eu consigo esse direito, ainda que o Congresso Nacional não faça essa lei? Esse é o X da questão. Então, o que ele quer saber é: posso ter meu direito sem a lei que regulamenta? E aí você tem que ver nas alternativas a resposta que vai embasar esse questionamento. Posso ter meu direito sem a lei que regula? E vamos lá ver nas estratégias das alternativas. Na alternativa A fala que a via judicial não é cabível, posto que, com base no princípio da separação de poderes, somente a produção de lei regulamentadora pelo Congresso Nacional viabilizará a fruição do referido direito social. Toma muito cuidado com isso. O argumento, ele existe, é válido esse raciocínio. Porque a gente aprende que existe, lá na teoria geral do direito, em Rousseau, que tem a separação de poderes, executivo, legislativo, judiciário. Só que esse argumento, ele não vai barrar a busca do seu direito. Tá? Então, por mais que exista esse tipo de raciocínio, ele não vai barrar essa nossa pretensão. Então, aqui, eu posso colocar como errado. E por que eu coloco como errado? Na Constituição Federal fala que, por mais que exista a separação de poderes, não é de maneira isolada que o legislativo vai criar leis, do mesmo modo que não é de maneira isolada e pura que o executivo vai fazer o cumprimento das leis e fazer a gestão do país. E do mesmo modo também que o judiciário não vai fazer somente a aplicação da lei criada pelo legislativo. A gente aprende que existe funções típicas e funções atípicas de cada poder. Ou seja, o executivo, a função típica dele é aplicar a lei que o Congresso Nacional criou. Mas ele também possui como função atípica, a título de exemplo, criação de lei. A medida provisória quem faz é o presidente, é o chefe do Poder Executivo. E ele está legislando. Só que isso é uma função atípica. Do mesmo modo que o legislativo, ao mesmo tempo que sua função atípica seja a criação de lei, de maneira atípica, ele julga também. Que a título de exemplo eu posso trazer o julgamento de crime de responsabilidade sobre o Poder Executivo. Sobre o crime de responsabilidade do presidente da República, como a gente já teve com a presidenta Dilma, quem julgou não foi o judiciário, mas sim o legislativo. E assim vai muitos exemplos. Então, por mais que esteja correto esse raciocínio, ele não se aplica nessa questão. Porque existe um meio pelo qual você consegue fazer que o judiciário supra essa omissão legislativa. Ok? E eu vou trazer isso nas próximas alternativas. Então a letra A está errada. A letra B fala: Fernando poderá ingressar com mandado de injunção. Até aqui correto. Porque se você estudou remédio constitucional,
sabe que mandado de injunção é exatamente para isso. O mandado de injunção serve para que, nas hipóteses em que ocorra uma omissão de norma, ato normativo, o judiciário possa reconhecê-la a sua omissão e supri-la, a modo de que ele legisle para que seja concretizado o direito fundamental. Até aqui, ok. Só que vem com uma segunda parte, fala ingressar com mandado de injunção perante o Superior Tribunal de Justiça. E aqui está o erro. Deixa eu só apagar aqui e fazer mais bonitinho para vocês. Mas aqui está o erro. Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Quem faz a guarda da Constituição não é o STJ, é o Supremo Tribunal Federal. Okay? E depois eu vou até trazer o artigo de lei que te fala quem vai fazer essa guarda da Constituição. Ok? Então, a alternativa B vai falar que o STF é diferente do STJ, para ficar claro isso, tá? Então, a letra B também está errada. Letra C. Vou deixar o X aqui. Letra C. Mandado de injunção, correto, mandado de injunção, a ser impetrado por Fernando perante o Supremo Tribunal Federal. Pode ser utilizado para requerer que o tribunal estabeleça as condições em que se dará o exercício do referido direito social, de modo a permitir a sua fruição. Corretíssimo. Tanto na parte de que o remédio constitucional a ser utilizado é o mandado de injunção, o órgão que vai ser distribuído vai ser o Supremo Tribunal Federal, e a razão pela qual você está entrando também, que é a segunda parte da assertiva, também está correto, porque você quer entrar com a ação para que estabeleça as condições, para que se concretize o direito. Então, letra C é a correta. Mas vamos lá no caso da letra D. Por que a letra D não está correta? Ele vai falar: Fernando tem a possibilidade de ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo que o tribunal promova sua implementação imediata para que faça jus ao direito social. Vamos lá. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão é para que se declare que não há um ato normativo e que isso fere a Constituição. Que é exatamente o que acontece com o caso. Ok? Está tendo uma omissão legislativa e isso está ferindo a Constituição. Então, poderia ser o caso de ADI por omissão? Sim. Porém, o que o caso está dizendo, que ele está pedindo é: eu quero uma estratégia jurídica para que eu possa ter o meu direito concretizado. A ADI por omissão, ela somente reconhece que há uma lesão à Constituição Federal. Mas ela não fala, ela não dá o direito do judiciário suprir essa omissão e fazer com que seja garantido esse direito. Consegue entender? Então, falar que pode ser ajuizado uma ADI por omissão? Pode, mas não para esse caso, porque a gente está querendo a concretização. E quem concretiza o remédio utilizado é o mandado de injunção. Então, a ADI pode ser utilizada? Pode, mas para requerer que o tribunal promova sua implementação imediata, isso não é característica da ADI por omissão, e sim do mandado de injunção. Então, pode ser ajuizado a ADI por omissão? Pode, mas para que promova a implementação imediata para que faça jus do direito social, aí não. Aí é o mandado de injunção. É que está errado, ok? Então, para finalizar, trago aqui o artigo 102 da Constituição Federal,
dizendo na sua literalidade que compete ao Supremo Tribunal Federal, não ao Superior Tribunal de Justiça, como diz a questão errada. Então, compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição. Então, falou de Constituição, quem vai guardar é o STF. Compete a ele processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção. Tudo bem, gente? Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, só deixar nos comentários que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado.